pessoal, como vai? Tudo bem? Estamos aqui gravando mais essa videoaula tutorial e dessa vez eu vim para falar com vocês dessa outra ferramenta que desenvolvemos, que é a nossa planilha, de cálculo de adubação para a cultura da cebola, tá certo? Então vamos à nossa videoaula. Bom, como é padrão de toda a planilha nossa, primeiro aqui nós vamos trabalhar com os dados, certo? Que nós vamos inserir aqui os dados necessários para o cálculo da necessidade de calagem, beleza? E para isso vamos ter que recorrer à nossa análise de solo. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou precisar da nossa análise de solo é a CTC do solo, que é a capacidade de troca catiônica em centimol/C por decímetro cúbico, que no caso aqui está em 4. Aqui para vocês verem, ó. Aqui está em 4, beleza? Tá aqui. E também vamos precisar da nossa informação da saturação de base do solo, que vem na análise, que está em percentual. Aqui, ó, V, percentual 36. Então, 4, 36. Vamos voltar à planilha. Então, aqui eu coloco, ó. Aqui eu coloco 4 e aqui 36. E agora eu vou inserir aqui a informação do PRNT do calcário, que vem no rótulo ou na nota fiscal. Vamos supor que o calcário que eu comprei veio com 70%. Coloco 70%. E a profundidade de incorporação. Isso vai depender do teste de campo que vocês fizerem, que vai informar a profundidade que o calcário, que a máquina vai conseguir incorporar o calcário no seu solo. Vamos supor que eu vou usar uma grade e ela incorpora 20 centímetros. Vamos colocar aqui, ó, 20. Tá? Automaticamente, aqui eu já tenho a quantidade de calcário por hectare. 1,94 toneladas por hectare. Beleza? A necessidade de gessagem. Bom, Adão, eu devo aplicar gesso para o cultivo de cebola? Olha, se você perceber que na camada superficial do solo, a necessidade, quando é, Adão, que a camada subsuperficial do solo vai apresentar necessidade de gessagem? Simples, tá? Quando o resultado da análise de solo na camada superficial de 20 a 40 centímetros ou 30 a 60, vai depender das bases de camada que você coletou a amostra. Mas vamos supor que aqui foi 20 a 40 centímetros. Quando os dados dessa análise apresentar os seguintes dados: cálcio abaixo de 0,5 centimol/C por decímetro cúbico, alumínio acima de 0,5 centimol/C por decímetro cúbico e ou saturação por alumínio acima de 20% e ou saturação de base da camada subsuperficial abaixo de 35%, aí sim você deve aplicar o gesso, tá? Mas o gesso só será necessário caso depois do cultivo da cebola você queira, tá bom? Você queira cultivar alguma outra cultura que tenha um sistema radicular mais profundo, como maracujá, etc. Tá bom? Vamos supor que você queira fazer isso, tá? Embora maracujá depois do cultivo da cebola não é uma cultura muito boa alternativa para você fazer rotação com cebola. O ideal seria milho, tá bom? Beleza? E depois do milho, na mesma área, você quiser dar um descanso maior antes de voltar com a cebola, aí você entra aí com maracujá cultivando por 1 ou 2 anos depois do milho, tá bom? Então vamos lá, vamos supor então que para eu calcular a necessidade de gesso, você insere aqui, ó, a quantidade de argila no solo em grama por quilo. Se a quantidade de argila tiver vindo em percentual, você multiplica esse valor por 10 que você vai achar em grama por quilo. Então vamos supor que na minha análise de solo veio 18% a quantidade, o teor de argila. Aí eu multiplico por 10, aí eu vou achar 180. Automaticamente, coloca aqui 180. Automaticamente aqui eu já tenho a quantidade de gesso em tonelada por hectare, a quantidade em quilo por hectare e a quantidade de gesso em grama por metro quadrado. Lembrando bem que o gesso só deve ser aplicado após a aplicação e incorporação do calcário
E tendo ocorrido pelo menos umas 2 ou 3 chuvas, né, 60 dias após a aplicação do calcário, tendo ocorrido pelo menos umas 2 ou 3 chuvas, ou tendo acontecido aí a irrigação para que o calcário reaja primeiro com o solo, tá bom? Para que o calcário tenha aí seus 60 dias de umidade no solo, para que reaja com o solo, porque se você aplicar o gesso antes do calcário reagir com o solo, o gesso vai puxar os nutrientes da camada superficial todos para a camada subsuperficial, tá bom? Não esquecendo também, tá, que o gesso não precisa ser incorporado. Ele sozinho, com a água de irrigação ou com a chuva, vai correr pelo perfil do solo e chegar na camada mais profunda, tá bom? Vamos agora, de fato, para o nosso cálculo de adubação. Já determinei gesso, determinei calcário. Vamos colocar aqui o tamanho da área de cebola que eu quero plantar. Opa, voltar aqui um pouquinho. Colocar aqui, ó, 0,5 hectare. 0,5. Beleza? Coloquei. Prontinho, vou plantar meio hectare de cebola. Bom, a literatura diz o seguinte. Essa literatura, esses dados foram extraídos da 5ª aproximação revisada da Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais, tá? Foi tirada dessa publicação. E esse cálculo de adubação é para a produtividade prevista aí de 25 mil quilos por hectare, ou seja, 25 toneladas de cebola por hectare, tá bom? Vamos lá. Aqui diz o seguinte, 15 dias antes da semeadura, aplicar 40 metros cúbicos de esterco de gado curtido ou 10 metros cúbicos de esterco de frango distribuído em toda a área, por hectare, viu? Quantidade por hectare. Vamos supor que eu vá trabalhar com esterco de frango. Eu coloco aqui, ó, 10 metros cúbicos. Já coloquei aqui, ó. Automaticamente, aqui já aparece a quantidade de metro cúbico para o meio hectare, tá bom? Todos os dados que eu inseri aqui, a necessidade do nutriente, vai aparecer nessa coluna a quantidade de fertilizante em quilo por hectare e aqui a quantidade de fertilizante em quilo total para a área que você vai cultivar. No caso aqui para meio hectare. Tá bom? Se fosse 1 hectare ou 2, aparecia aqui a quantidade para 1 ou 2 hectares, dependendo do tamanho da área que você vai cultivar. Tá bom? Nitrogênio no plantio. Vamos lá, adubação nitrogenada. A literatura diz que eu tenho que aplicar 40 kg de nitrogênio por hectare, tá? Então vamos supor que eu vou usar como fonte de nitrogênio, beleza? A ureia, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, 40. Olha só, um detalhe, viu? Um detalhe que não tá aí que eu vou dizer para você. Se o pH do solo estiver acima de 7, é interessante que a adubação nitrogenada você escolha primordialmente, ou seja, exclusivamente, como fonte de N, o sulfato de amônio, tá bom? Porque acima de 7 o pH está muito alcalino, né? O pH está muito alto, então é necessário baixar esse pH, ou seja, acidificar um pouquinho, beleza? Então o sulfato de amônio vai fazer esse papel, vai lhe ajudar nisso, tá bom? Mas vamos lá, vamos dizer que nosso pH esteja abaixo de 7, tá? Esteja bem abaixo de 7. Lembrando, eu falei, caso o pH esteja acima de 7, aplicar primordialmente o sulfato de amônio, ou seja, pH no solo, na camada de 0 a 20 acima de 7, aplicar como fonte de N o sulfato de amônio. Bom, mas vamos supor que nosso pH aqui, vamos olhar, só para a gente ver. Nosso pH já está aqui, ó, 6,1. Então está abaixo de 7, está tranquilo, beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar. Então, não há necessidade de aplicar só de amônio, eu vou trabalhar como fonte de nitrogênio a ureia. Então coloca aqui, ó, 40, como vocês viram aqui, ó. Automaticamente, aqui eu tenho a quantidade de ureia por hectare, tá? E a quantidade de ureia para um meio hectare, que já está expresso, aqui em cima. Cadê meio hectare, que já está aqui? Beleza? Então já está aqui. Vamos lá, adubação fosfatada. Recomendação de fósforo conforme teores na análise de solo. Aqui diz o seguinte, se o meu teor de fósforo na análise estiver baixo, eu tenho que aplicar 300 kg de P2O5 por hectare. Se tiver médio,
eu tenho que aplicar 220 kg de P2O5 por hectare. Se tiver bom, eu tenho que aplicar 100 kg de P2O5 por hectare. Se tiver muito bom, eu tenho que aplicar 50 kg de P2O5 por hectare. Mas, para eu fazer essa classificação, como o sistema de extração do fósforo aqui foi no sistema Melish, eu tenho que comparar isso tomando como base o teor de argila do solo. Então, vamos na minha análise. O meu fósforo está em 8,5 mg por decímetro cúbico. Beleza? O meu teor de argila no solo está em 16%. Que está aqui no boletim. 16%, tá bom? Então vamos olhar lá. Aí eu venho aqui embaixo, ó. Olha aqui no rodapé. Instrução agronômica, que está aqui, ó. Bem aqui onde vocês estão vendo, ó. Beleza? Aí eu venho aqui, ó. Aí eu venho olhar o fósforo, sistema Melish. Tá aqui, teor de argila. Minha argila está em 16%. Então, se tem 16%, tá aqui nessa faixa, entre 15 e 35. E o meu fósforo está com 8,5 mg por decímetro cúbico. Tá aqui, ó. Então, tá nessa faixa, tá? Entre 6,7 e 12. Então, meu fósforo está baixo. Beleza? Estando meu fósforo baixo... Opa, deixa eu voltar aqui. Estando meu fósforo baixo, aqui está dizendo que eu tenho que jogar 300 quilos. Opa! 300 quilos de P2O5 por hectare. Vou escolher como fonte de P2O5 o superfosfato simples. Eu coloco aqui, ó, 300. Tá bom? 300. Automaticamente eu vou ter que jogar 1.875 kg de super fosfato simples por hectare, o que vai equivaler a 937,5 kg de super simples para o meio hectare. Tá bom? Então, eu posso jogar MAP? Pode, mas o MAP, lembrando que você não vai poder jogar na fase de preparo no pré-plantio. Você só vai poder jogar o MAP por ele estar pronto para absorção ali depois de uns 10 ou 20 dias após a emergência. Se for plantio de semente, diretamente no campo após a emergência. Se for plantio de muda, de transplantio, uns 10 dias, uns 20 não, uns 10 dias após o transplantio. Aliás, uns 10 dias após o transplantio, até 5 dias após o transplantio, beleza? Se for usar o MAP, beleza? Mas o superfosfato simples não, você pode jogar todo de uma vez no preparo do solo, tá bom? Diretamente no preparo do solo, beleza? E depois fazer a gradagem, tá bom? Vamos lá. Ou mesmo depois da gradagem, você pode jogar e largar o pau irrigando, formar os canteiros e largar o pau irrigando. Quantidade de cálcio inserido. Como o superfosfato simples contém cálcio, automaticamente você já está jogando 337,5 kg de cálcio por hectare. Beleza? Como contém enxofre, também automaticamente você está jogando 187,5 kg de enxofre por hectare. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Adubação potássica. Aqui diz o seguinte: se o meu potássio no solo estiver baixo, eu tenho que jogar 60 kg por hectare. Se no plantio, se tiver médio, 40 kg. Se tiver boa, 15 kg. E se tiver muito boa, nada. Vamos ver como é que está meu potássio na análise de solo? Bom, na análise de solo, o meu potássio está aqui, ó. K está em 19,1 mg por decímetro cúbico. Então, eu venho aqui de novo na minha planilha, ó. Na minha indicação agronômica, que está aqui no rodapé da planilha, ó. Indicação agronômica. Opa, que está aqui, ó. Mudei, beleza? Aí eu venho aqui, potássio, leitura para potássio, está aqui, ó, em miligrama por decímetro cúbico. Como o meu potássio está em 19,1, então meu potássio está entre 16 e 40. Se está entre 16 e 40, ele está nessa classificação aqui, ó, baixa, beleza? Eu venho aqui em cima e faço isso, ó. Tem 19,1, então está entre 16 e 40, então está baixo, beleza? Prontinho? Vamos lá, voltando aqui, 19,1 está baixo, então eu tenho que jogar 60 kg por hectare. Vou usar como fonte o cloreto de potássio.
60 quilos por hectare, beleza? Automaticamente eu vou ter que aplicar 103,45 quilos de cloreto de potássio por hectare, o que vai ser igual a 51,72 quilos de cloreto de potássio para meio hectare, tá bom? Micronutrientes. A literatura diz o seguinte, micronutrientes no plantio, que eu tenho que aplicar 1,1 kg de boro por hectare, 1,3 kg de cobre e 3 kg de zinco, beleza? Fonte de boro, eu vou usar o borax, então eu coloco aqui 1,1, tá? Automaticamente eu vou ter que jogar 10 kg de borax por hectare ou 5 kg para meio hectare. Fonte de cobre, vou usar o sulfato de cobre, vou colocar aqui, ó, 1,3, beleza? Automaticamente vou ter que aplicar 10 kg de sulfato de cobre por hectare, o que vai equivaler a 5 kg para o meio hectare. Fonte de zinco, vamos supor que eu vou usar o sulfato de zinco, vou ter que usar 3 kg, tá aqui, ó, eu ponho aqui 3, ó, sulfato de zinco, tá bom? Automaticamente eu vou ter que jogar 15 kg de sulfato de zinco por hectare ou 7,5 kg de sulfato de zinco para meio hectare. Beleza? Vamos agora para a adubação de cobertura. A literatura diz o seguinte, que na cobertura eu tenho que aplicar 80 kg de nitrogênio por hectare. Lembrando que aqui está escrito aquilo que eu falei, em solos com pH acima de 7, utilizar sulfato de amônio como fonte de N, tá bom? Vamos lá, vamos supor que eu vá usar como fonte de N, continuar com a nossa ureiazinha básica, beleza? Então vamos colocar aqui 80 kg de nitrogênio por hectare, automaticamente eu sei que vou ter que jogar 181,8 kg de ureia por hectare ou 90,9 kg de ureia para meio hectare. Se eu colocasse aqui, ó, 2 hectares, quer ver como vai mudar todos os dados aqui, ó? Coloquei 2 hectares, ó como subiu aqui, ó como subiu aqui, ó como subiu aqui. Viram? Entenderam? Então é isso, a planilha ela já é autoprogramada, beleza? Vocês veem que subiu tudo, ó. Tem aqui, viram? Então vamos lá, nós vamos continuar com o nosso meio hectare, 0,5. Lembrando que no Excel, os dados você não pode colocar 0 ponto alguma coisa ou 1 ponto alguma coisa, tem que ser vírgula. A tecla do teclado tem que ser vírgula, beleza? Continuando. Bom, como eu já fiz a aplicação do fósforo todinho no plantio, eu só vou precisar fazer aqui a adubação potássica, certo? Eu apliquei o fósforo todo na forma de superfosfato simples. Como eu falei, lembrando, se você for usar o MAP como fonte de fósforo, você tem que fazer a aplicação, tá entendendo? Via fertirrigação no plantio, certo? Uns 10 dias, ou até mesmo ali, se você for fazer o plantio via semente, direto na área, você pode fazer uma aplicação de MAP, um terço do MAP, antes de você fazer o plantio da semente, ou logo que você plantou a semente, perdão. Agora o problema é que o nitrogênio do MAP pode prejudicar, pode queimar um pouquinho a plantinha que estiver emergindo, né? Aí é que está o problema. Mas aí o interessante é que você faça mesmo na forma de superfosfato simples, tá bom? Mas se você for fazer, você faz ali uma aplicação leve, um terço não, 1/4 ou 1/5 da dose de P2O5 via fertirrigação, e depois quando a planta tiver com 10, 20 dias, você faz uma segunda aplicação dos outros, vai dividindo paulatinamente ao longo das aplicações dos outros elementos na fase de cobertura, beleza? Então, vamos lá, continuando. Mas o ideal é que faça em formato de super simples, todo em área total, beleza? Não esqueça isso. Então, vamos lá. Cloreto de potássio. Aqui diz o seguinte, disponibilidade de K2O no solo. Como nós vimos, a minha disponibilidade está baixa. Se está baixa, eu vou ter que aplicar 120 kg por hectare em cobertura. Beleza? Vamos lá, nosso cloretinho de potássio, 120, coloca aqui. Prontinho.
Por hectare, vou ter que usar 206,9 kg de cloreto de potássio por hectare. E para meio hectare, eu vou ter que usar 103,45. Adão, eu não quero usar o cloreto de potássio. Tá, pago aqui. Opa. Colocar 0 não, vou apagar. Apago. Vou colocar então nitrato de potássio, 120. Automaticamente vou ter que jogar 272,73 kg de cloreto de potássio por hectare, o que vai ser igual a 136,36 kg de cloreto de potássio para meio hectare. Só que lembrando o seguinte, o nitrato, de cloreto não, de nitrato de potássio, beleza? Lembrando que o nitrato de potássio tem nitrogênio. Automaticamente eu já estou jogando 35,5 kg de nitrogênio por hectare. Opa! Se eu estou jogando 35,5 kg de nitrogênio por hectare, isso me permite reduzir aqui, ó, no nitrogênio que estava previsto para a ureia. Então 35 kg de nitrogênio, 80 menos 35,5, então vai ser 44,5, porque eu abati os 80 kg que eu já tenho que jogar aqui, daqueles 35,5 que o nitrato de potássio já está jogando, beleza? Porque aqui, ó, nitrato de potássio 13% de N. Se eu estou jogando 272 kg de nitrato de potássio, 13% de 272,73 vai ser 35,5. Beleza? Então coloca aqui, ó, 44,5. Já bati. Automaticamente eu reduzi minha quantidade de ureia por hectare para 101,1 kg e para meio hectare reduzi minha quantidade de ureia para 50,6 kg para o meio hectare. Beleza? Então pronto. Gente, é o seguinte, quando eu preencho a minha planilha, esses dados da adubação de cobertura, automaticamente aqui eu já sei as doses que eu vou ter que aplicar aos 25, 40, 55 e 70 dias após o plantio. Beleza? Viram aí? Gostaram da planilha? Então tá aqui, ó. Aos 25 dias vou ter que jogar da minha fonte de nitrogênio. Então, pessoal, aos 25 dias da minha fonte de nitrogênio, que é a ureia, eu escolhi lá foi a ureia, eu vou ter que jogar 15,2 kg por hectare. Aos 40, 20,2. Aos 55, 10,1. Aos 70 dias, 5,1. Da minha fonte de potássio, que eu escolhi como fonte de potássio, nitrato de potássio, eu vou ter que jogar 40,9 kg aos 25 dias, vou ter que jogar 40,9 kg de nitrato de potássio, que é a minha fonte de potássio. Aos 40, 54,5 kg, né, no meio hectare. Aos 55 dias, os 27,3 e aos 70 dias, 13,6. Lembrando que essas quantidades aqui é para a área que eu vou plantar, que no caso é o meio hectare, tá bom? Toda a nossa planilha, todo o nosso material sempre vem especificando qual a fonte dos dados que nós utilizamos para recomendar a adubação. No caso dessa planilha, foi utilizado como fonte de dados a 5ª aproximação revisada da Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais, né, da Universidade Federal de Viçosa, tá bom? Olha, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa planilha e aguardo o contato de vocês, tá ok? Lembrando que eu aguardo o contato de vocês pelo nosso WhatsApp, que tá aqui, ó, 779, tá aqui, ó, 779-9189-1849, tá ok? Eu fico no aguardo do contato de vocês. Nossas planilhas têm um preço muito acessível, preço muito bom, e lembrando que nós estamos, né, com a promoção nesses meses de
outubro e novembro, estamos vendendo 3 planilhas por apenas R$50, tá bom? Você escolhe, vocês entrem em contato comigo que eu lhes forneço a opção de planilhas, tá bom? Para que vocês possam escolher aqui do nosso leque de opções, beleza? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o nosso próximo produto, se Deus quiser. Tchau, tchau, fui!